folks, and welcome to the first English class on web. Então, hoje, pessoal, nós vamos ver um tema relacionado ao vocabulário. Nós vamos falar sobre collocations with the verbs do and make. Então, nós temos dois verbos, do, make, e nós vamos apresentar algumas collocations, colocações, frases, expressões, com esses dois verbos. Uma aula de vocabulário, tá bom? Era o próximo ponto que nós entraríamos presencialmente, mas não tem problema, você já tem a explicação escrita e agora nós vamos visualizar também na lousa. Nós já comentamos algumas aulas atrás sobre phrasal verbs. Então, as phrasal verbs se aproximam muito na língua portuguesa da locução verbal. Não da estrutura, da composição da locução verbal, mas da ideia. A locução verbal traz duas palavras diferentes, dois verbos, que funcionam como um. Se eu falo vou deixar, os dois verbos dentro da locução verbal trabalham com o mesmo sentido de deixarei. Okay? Então, a phrasal verb, ela traz o mesmo sentido. É um conjunto de 2, 3, 4 palavras. Se houver 4 palavras, vai haver uma preposição. Okay? Então, esse conjunto de palavras trabalha com um sentido só. Trabalha para trazer um significado. Então, nós comentamos, por exemplo, sobre look for, traz o sentido de procurar. Nós falamos sobre a phrasal verb give up, significa desistir. Então, a phrasal verb traz algumas palavras que se fundem e trazem um significado. Agora, nós vamos ver collocations. Ela é uma expressão completa, ela possui um verbo, ela possui substantivos, ela não vai trazer um sentido só. Ela constrói uma frase, uma expressão. Então, nós temos dois verbos que, em inglês, principalmente quando as pessoas estão começando a estudar inglês, têm uma certa dificuldade. Porque tanto o verbo do quanto o verbo make significam fazer. E agora, como eu vou saber a diferença? Como saber aonde aplicar do? Onde vou usar make? Então, por isso, nós vamos ver algumas frases, algumas ideias. Bom, em primeiro lugar, eu preciso entender que o verbo do é fazer no sentido de preencher, de completar, de resolver. E make no sentido de criar, de fazer a partir do zero, de elaborar algo que não existia antes e passou a existir. Por exemplo, se eu digo fazer a lição de casa. Lição de casa, homework, ok? Dever de casa. Se eu falo que o meu aluno deve fazer o dever de casa, esse fazer é de criar. O meu aluno ele vai criar a partir do zero, é ele que vai fazer o livro, é ele que vai fazer as questões, as alternativas, é ele que vai fazer isso? Não. Quando eu digo que meu aluno vai fazer a lição de casa, ele vai resolver, ele vai preencher, ele vai completar as lacunas, completar os exercícios. Agora, se eu digo o professor fez as lições de casa, o professor fez a lição de casa e escreveu na lousa, aí eu sei que esse fazer é make, porque o professor provavelmente tirou aquilo do zero. Ele criou, ele desenvolveu e ele colocou na lousa para que os alunos fizessem em casa. Então, do homework, para que eles preenchessem, completassem, resolvessem. Então, nesse sentido, nós vamos levar do e make. Posso ver, por exemplo, do exercises, entra dentro do que nós falamos, fazer o dever de casa, fazer exercícios. Se eu uso do exercises, você vai resolver exercícios, não criá-los a partir do zero, ok? Do a surgery, fazer uma cirurgia. Quando alguém diz, vou fazer uma cirurgia, se eu digo para vocês, queridos, vou me ausentar de algumas aulas porque eu vou fazer uma cirurgia. Não é verdade, porque já dei aula até com gesso para alguns alunos aí. Pode chover canivete, já falei para vocês, vocês vão ter aula comigo. Então, do a surgery, fazer uma cirurgia. Se eu falo para vocês que eu vou fazer uma cirurgia, sou eu que vou deitar na maca, pegar o bisturi, enfim, e fazer... Não. Se eu digo que eu vou fazer uma cirurgia,
é porque eu vou resolver essa questão. Então, quem fará de fato, desenvolverá isso, é o cirurgião. Então, quando eu digo the surgeon makes a surgery, um cirurgião faz uma cirurgia, é diferente. Porque o cirurgião é que desenvolve, é que faz todo o processo da cirurgia. Se você fala que vai fazer uma cirurgia, você usa do, ok? Nós temos outros exemplos, do experiments, do the dishes, do homework, do shopping, do a favor. Prestem bem atenção nisso aqui, shopping. Quando a pessoa pensa, peraí, professor, shopping não é o lugar lá onde eu vou para fazer as compras, para ir no cinema, para ir na praça de alimentação? Uma coisa interessante, shopping pode ser o substantivo compras também, certo? Então, quando o certo é falar shopping center, centro de compras. Por isso que a gente não fala, né, a poesia completa, shopping center, mas esse é o sentido, é um centro de compras. Então, fazer compras do shopping quer dizer que você vai criar a compra a partir do zero. Você que entrou na loja, pegou todos os materiais, a matéria-prima e fez, depois você que colocou dentro da sacolinha, você elaborou o preço, você... Não foi isso. Você faz as compras, você resolve essa questão, ok? Não foi você que inventou a compra. Então deu para entender aqui a diferença? Então nós temos do, nós temos make. No outro lado, make comments, fazer comentários. Então, quando a gente faz um comentário, a gente cria. Eu crio meu comentário. Eu posso criar meu comentário tanto positivo quanto negativo, fazer uma crítica construtiva. Alguns usam para fazer uma crítica destrutiva. Mas quando eu faço um comentário, crio a partir do zero. Make. Se você não criar a partir do zero, aí é plágio. Aí é crime e eu não quero entrar nesse mérito. Ok? Mas quando você cria algo a partir do zero, make. No caso de comentários. Fazer uma promessa, ok? Quando você faz uma promessa a alguém, é você que escolhe as palavras, você que escolhe a situação, você que escolhe como essa promessa vai ser cumprida, você que escolhe quando vai cumprir, com quem você vai cumprir, é você que resolve, você que cria isso. Você cria toda a situação da promessa a partir do zero. Fazer um esforço, make an effort, mesma coisa, você dá o seu esforço. Você traz o seu esforço, ok? Fazer uma lista, make a list. Você pega do zero também, pega uma folha de papel e começa a fazer do zero uma lista sobre qualquer coisa. Sobre as matérias das quais você precisa entregar lição. Você faz uma lista sobre quais são os trabalhos que você deve entregar. Uma lista de compras, enfim. Fazer uma lista, você cria a partir do zero também. Fazer o jantar. Fazer o jantar. Eu preciso de ingredientes, eu preciso de panelas, de um fogão, preciso de gás, mas eu reúno tudo isso e faço a partir do zero, transformo ingredientes em um jantar pronto e para servir. Então, quando eu trago algo a partir do zero, crio, desenvolvo, eu vou elaborar, uso make nesse sentido de fazer. Agora, do outro lado, quando a gente vai usar fazer no sentido de preencher, resolver, completar, terminar alguma coisa, do, ok? Eu acho que fica bem claro aí para vocês. Não se esqueçam de fazer os exercícios, tá no caderno de exercícios de vocês, que eu já disponibilizei. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pela internet, beleza? E nós podemos sanar todas as dúvidas. Muito obrigado, até a próxima.